Shalom, shalom, graça e paz, mensageiros e mensageiras de Cristo. Deus seja louvado pela sua vida. Você que está aí no nosso canal, que Deus abençoe sua vida. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero estar falando aqui sobre um pouco o patriarca Jó, que ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não tinha um conhecimento na totalidade de Deus. Ele conhecia um Deus fiel, verdadeiro, mas ele não conhecia um Deus justo e poderoso. Jó 42:2 diz: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em Jó 42:5 diz: Eu conhecia de só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que maravilha, irmãos. Mas você sabe que Jó, ele, apesar de ser um homem fiel, íntegro, diante de Deus, Jó, ele pede para que Deus pese numa balança, para Deus ver que ele era justo. Ele quer, de qualquer modo, mostrar para Deus que Deus estava jogando toda aquela carga, aquele sofrimento sobre a vida dele, sobre uma injustiça que Deus estava cometendo. Porque ele não tinha pecado, ele não tinha cometido erro, mas Deus assim vinha cobrando. Mas Jó, ele olhava e falava: como é que eu posso pregar um Deus piedoso, um Deus amoroso, mas que tem sofrimento, tem prazer em vez do seu servo sofrer? Mas Jó não sabia que Deus estava ali dando um testemunho dele, porque nós no versículo 1 sabemos que Jó, ele dá testemunho, Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Jó sabia que ele dava testemunho de Deus, mas ele não sabia que Deus dava testemunho dele. Então, meus queridos irmãos, amigos, quando nós olhamos para Jó e dizemos que Jó foi um homem paciente, um homem sem murmuração, nós erramos. Jó, ele não se levanta e não se desvia do caminho de Deus, mas ele questiona Deus. Quando sua mulher chega para ele e diz que ele tinha que amaldiçoar o seu Deus e morrer, ele fala: mulher, quem sou eu para aceitar somente o bem de Deus, mas não aceitar o mal de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para não aceitar as coisas que Deus faz? Só que Jó, ele falava para os outros, mas diante de Deus ele criticava, ele falava. Se você abrir o versículo 31:5, diz assim: ó, se andei com falsidade e seus meus pés apraçou para o engano, pese-me, Deus, em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Olha o que Jó fala para Deus. Jó, ele esquece que Deus nos conhece por dentro e por fora. Jó, ele fala: Deus, me pesa numa balança de fidelidade e você vai ver que eu sou fiel a você. Então por que isso? Porque era o que Jó perguntava para Deus. Por que acontecia isso? Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender, porque Jó, ele fala igual no versículo 5: meus olhos, meus ouvidos ouviam falar de você. Meus ouvidos ouviam falar das coisas que você tem. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós só ouvimos falar que Deus faz isso, faz aquilo, e Deus precisa fazer nas nossas vidas. Então, meus queridos, não pense que Deus não está com você. Jó, ele tem esse momento de questionamento com Deus para não entender os planos de Deus. Quando nós vemos no final que Jó restaura tudo, ele fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Porque Jó, Deus restaura a sua casa, Deus restaura a sua saúde, Deus restaura os seus bens, Deus restaura tudo o que Jó havia perdido. Só que Jó, ele pergunta no versículo 7: se os meus passos se desviaram do teu caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e a minha mão se apagou qualquer mancha. Olha o que Jó fala. Jó, ele pergunta para Deus: olha, os meus passos desviaram os seus caminhos, o meu coração está seguindo meus olhos. Então, semeei eu e outro coma, e seja arrancados os renovos do meu campo. Jó, ele não entende, ele não consegue entender porque ele passava que os planos de Deus acontecem segundo a vontade de Deus. E às vezes nós olhamos para vidas nossas e não entendemos as coisas que Deus faz.
Tudo tem um propósito, tudo tem um porém, porque Deus ele quer que nós conhecemos Ele por completo, não superficial. Conhecemos Ele tendo experiência. E Jó, ele vê a grandeza de Deus quando Deus restaura tudo que ele tem. Aí Jó reconhece, bem sei que tudo podes e que nem os seus pensamentos podem ser impedidos. E aquilo que Jó via no começo, olha, meus olhos, meus ouvidos ouviram falar de você. Mas aí ele vê a grandeza de Deus, ele vê a atitude de Deus, ele vê o plano de Deus ser realizado. E ele fala, os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Olha a grandeza. Enquanto isso precisa de nós pararmos de questionar Deus, tentar mostrar para Deus que a prova que nós passamos, olha Senhor, eu sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, eu vou à tua casa todo dia. Mas isso não quer dizer, meu querido, fidelidade, ou às vezes é fidelidade para com Deus. Mas quando nós passamos a prova, Jesus disse, no mundo terei aflições, então tenha um bom ânimo, né? Tenha um bom ânimo, porque nós vamos vencer, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Então, vamos parar de questionar os projetos, as lutas e as provas que vêm nas nossas vidas para nós aprendermos a caminhar e receber uma bênção maior, porque a Bíblia diz que Jó recebeu tudo em dobro, tudo ele recebe de volta. Então, meus queridos, vamos ser fiel a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se você chegou aí no canal, não deixou seu like, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aquele joinha maravilhoso, deixe aí um comentário melhor. Chegou, não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Fica conosco, venha ser um mensageiro de Cristo, venha falar, venha ouvir a palavra de Deus, que Deus seja louvado pela sua vida. E eu agradeço por você estar aí. Agradeço pela sua vida e desejo que Deus venha te abençoar grandemente, venha te dar aí uma semana de muita bênção, muita vitória, muita graça e muita unção. Que Deus abençoe. Se você ouviu esse áudio de dia, que você tenha uma boa, maravilhosa e abençoado dia. Se você vai ouvir de tarde, que sua tarde seja regada de muita bênção, muita paz. E se você está ouvindo de noite, que tenha uma boa noite, na paz, na graça e no Senhor, que tenha uma noite de descanso maravilhoso para renovar sua energia para o novo dia. Que Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Aqui que nos falou é o Josué D'Amato Júnior, o mensageiro de Cristo, da cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. Shalom, graça e paz.